Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho da minha trajetória enquanto professor negro, bicha, a convite da minha amiga Karine. E eu gostaria de falar para vocês, convidar vocês a viajar comigo lá pro Pará, que foi onde eu nasci. Nasci em Marabá, em Pará. E durante toda a minha vida eu fui criado para ser o hominho da família, né? Cuidava da roça, da plantação, dos animais. E aí a minha educação, muito embora minha mãe era a única professora do município onde nós morávamos num município chamado Santo Antônio de Lisboa, a questão do diálogo e o acesso à educação era muito complicado. Acredito eu que seja realmente por isso, né? Pensando na época que era, pensando na qualificação desses professores, pensando que na época ainda era aquela questão da polivalência, né? Então eu lembro da correria que minha mãe tinha, que ela tinha que fazer curso aos finais de semana. E aí a gente não tinha acesso a ela eu não tinha acesso enquanto filho, então eu ficava mais com a minha avó. E aí no meio de semana eu tinha acesso a ela mais como professora. Então essa questão do diálogo era muito complicado e isso acabou afetando a minha educação e a minha formação também. Minha mãe, percebendo isso, ela me mandou para Goiânia no ano de 2005 para eu visando a melhor educação, né? Cheguei aqui em Goiânia, fui para a escola pública. E aí, logo depois, algumas coisas começaram a me incomodar. A questão de eu ser criado para ser o homem da família. E eu também não tinha noção nenhuma de raça, de classe, de sexualidade. Até porque não tinha ninguém para eu me espelhar, né? Eu não tinha exemplos de pessoas gays, de pessoas negras que eram importantes. Então isso tudo foi criado em mim como se fosse um tabu, até porque não tinha o diálogo. Se a gente for pensar, o diálogo é a base de tudo, né? A base da educação e da emancipação. E aí cheguei, fiz o meu ensino médio, tive aqueles conflitos que todo adolescente passa na escola. Eu, por ser uma criança mais sensível, mais afeminada, com alguns trejeitos, né? Mexer a mão, mas assim, uma voz mais fina. E aí eu comecei a sofrer uma espécie de preconceito dentro da escola, mas eu sabia ainda que era preconceito. As pessoas se tratavam como bullying, mas o bullying ainda era um tabu nas escolas. E aí eu fui trazendo aquilo pra dentro mesmo, eu fui internalizando aquela opressão. E aquilo foi refletindo no meu corpo e eu achava que realmente havia alguma coisa errada comigo. E aí a convite de uma tia minha eu fui pra igreja, fiquei lá uns 6 anos da minha vida, mais ou menos. A priori eu recebi abraços que me afagavam, que me confortavam, que aparentemente me entendia. Mas no decorrer da minha trajetória dentro da igreja, eu percebi que aqueles abraços que outrora me afagavam começaram também a me afogar, né? Sufocar. E eu fiquei sufocado ao ponto de pensar, será que tem alguma coisa errada comigo mesmo? E eu comecei a questionar aquilo. E aí foi onde eu entrei na faculdade. Eu ia fazer, no terceiro ano do ensino médio, eu ia fazer direito, né? Por influência de algumas pessoas. Só que o meu grande sonho mesmo era fazer teatro. E aí no ensino médio eu lembro que eu tive acesso a uma professora num projeto Mais Educação. Na época, eu acho que hoje já não existe mais projeto. Mas é um projeto que envolvia a arte e a educação. Então eu estudava das 7 até umas meio-dia, por aí ficava na escola, porque o projeto era de meio-dia, era no contraturno. Era de meio-dia até umas 2, mais ou menos. E aí eu ficava na escola, fazia essa aula, participava desse projeto com essa professora, a professora chama Aline Mendes, inclusive hoje nós somos amicíssimos.
E aí a gente começou a trocar figurinhas, ela começou a me mostrar o que era o teatro, o que eram as artes cênicas, me levou na Universidade Federal de Goiás, na Escola de Música e Artes Cênicas, para conhecer o curso, conhecer os professores, saber como é que funcionava. Até porque eu, sendo uma pessoa negra, vindo do interior, isso tudo para mim era muito novidade. Acessar a escola, acessar uma universidade federal era assim, uma questão de honra. E aí eu fui conversando com ela foi me explicando, foi me acalmando, até que eu resolvi não fazer o vestibular para Direito. E eu fiz para Artes Cênicas. E quando eu entrei em 2010 no curso de Artes Cênicas na Universidade Federal de Goiás, eu ainda estava na igreja. Então várias questões principalmente da minha sexualidade, começaram a aflorar. E aí eu tentava... no meu discurso da época, porque o discurso ele é formado nas suas relações, do seu social, na sua comunidade, ele ainda havia resquícios homofóbicos, racistas, intolerante. E aí eu fui nesse outro mundo, nessa universidade, fui confrontado comigo mesmo. Então fui colocado em embate, né? Falar assim, eu fui obrigado a ter que mudar esse meu pensamento. A pensar, espera aí, não existe errado, não existe certo. Existem pessoas que se expressam, se colocam nesse espaço como se vê, como acha que pertence àquele espaço. E isso vai falando da identidade daquela pessoa. E aí as pessoas vão ter que... elas são confrontadas a pensar diferente, porque a partir do momento que você está diante de uma diversidade, diante de uma coletividade, o pensamento ele precisa ser pensado nessa coletividade, pensado nessa diversidade. E aí eu fui me confrontando. Foi nesse período também de confronto que eu saí da igreja, né? Falei assim, não vou dar um tempo, que não é pra mim esse negócio. E eu fui me conhecer. Conhecer o meu corpo, conhecer meus gostos, conhecer quem sou eu diante dessa complexidade toda que é a sociedade humana, né? Que é o viver em sociedade, viver em comunidade. E aí eu lembro que justamente nesse período começou também a surgir um outro conflito, que é o conflito da raça. Eu não me via como uma pessoa negra, eu não me via como uma pessoa gay. Isso tudo era muito tabu pra mim. E aí na época do TCC, eu lembro que começou a surgir esse desejo de falar sobre a negritude. E aí não tinha nenhuma professora, nenhum professor negro no curso de artes cênicas, eu acho que inclusive que ainda não tem, e que pesquisa a temática. E aí eu convidei uma professora que acolheu a proposta, embora fosse branca, mas acolheu a proposta, me acolheu minhas viagens, e a gente conseguiu traçar essa trajetória, falar sobre arte, sobre educação e sobre racismo de uma maneira muito poética, por assim dizer, né? Porque nós trabalhamos com contos africanos numa escola de circo chamada Escola de Circo Larretô, que fica localizada na cidade de Jardim, lá em Goiânia. Só que até então a questão da licenciatura não me pegava muito, porque eu tinha essa experiência com minha mãe, dela sendo professora, não tinha tempo, via como era viver pela essa profissão. Com essa profissão era difícil, então isso não me pegava assim. Só que quando eu comecei a pesquisar o racismo com as intervenções cênicas, com contos africanos na Escola de Circo Larretô, eu fui percebendo que por meio da educação é possível a gente tornar as pessoas, possibilitar as pessoas o pensamento crítico, possibilitar uma educação que realmente seja emancipatória, emancipadora.
E aí foi por meio dessa educação e por meio da dialogicidade que eu percebi que o diálogo, sim, é a base para uma educação transformadora. E pensar no coletivo é essencial para mudanças. E aí foi o que me instigou. E aí eu terminei a minha graduação, fui trabalhar no estado, entrei em 2014, saí em 2016. Nesse tempo que eu fiquei no estado, o tempo todo a minha praxis foi voltada para crianças e adolescentes no intuito de mostrar para eles que eles tinham com quem contar, mostrar para eles que existe racismo sim no Brasil, mas que com nossas redes de apoio que nós vamos construir no decorrer da nossa trajetória, é possível a gente vencer as opressões e é possível a gente mostrar e criar uma agenda que seja realmente efetiva e antirracista. Eu saí do estado e fui para o mestrado em comunicação social na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás também. O período foi onde aflorou ainda mais a questão da minha sexualidade e a questão da raça. Agora, quando você é uma pessoa negra, tá lidando com 40, 50, 60, com outras complexidades que são aqueles alunos que estão lá. E você tendo que criar metodologias, tendo que ter didática para lidar com aquelas pessoas é muito mais complicado, porque você bate com a questão da gestão, porque a gestão também é o quê? Homofóbica. Eu já tive vários alunos e alunas que chegaram me pedindo socorro. Aluno de 5º ano, de 6º ano, falou: professor, preciso conversar, eu gosto de tal pessoa, mas aí minha família não me aceita. Como que eu vou lidar com isso? Aí agora eu falo para vocês, como que nós, enquanto profissionais, lidamos com isso dentro da sala de aula, diante de um estado racista, machista, homofóbico, transfóbico? Como? Eu acho que só por meio da coletividade, por meio das nossas redes de apoio, que é possível a gente sair desse niilismo, né? Porque eles querem nos colocar nessa caixinha, falar assim, não, o pensamento é proibido. É isso que vocês têm que aprender e pronto. A diversidade, a complexidade, o diálogo, o afeto. Se a gente for por essas caixinhas, nós vamos levar em consideração. Agora nós, enquanto profissionais, nós podemos fazer essa mudança. É difícil? É. Mas é possível. Eu vejo que é possível, eu posso afirmar diante da minha trajetória, que é pequena, mas aí eu já tenho uma estrada trilhada, né? E eu vejo nos meus alunos, nas minhas alunas, a mudança. Eu vejo o afeto que eles têm pela minha pessoa. E nisso que nós vamos criando as nossas redes de apoio. Eu acho que é isso. Obrigado. Siga a gente. Um beijo no coração de vocês. Um brinde. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro.